Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É claro que eu espero que sim, né? Então, gente, hoje nós vamos continuar com a morfologia. Vamos falar sobre as flexões de número dos substantivos. Então, gente, como sabemos, substantivo, adjetivo, numeral, pronome e verbo são palavras variáveis. Então, na aula 12, nós trabalhamos sobre substantivo e flexões de gênero. Hoje vamos trabalhar sobre as flexões de número. Então, para começar, em número, os substantivos flexionam normalmente em singular, igual, por exemplo, em criança, cão, cebola, e plural, crianças, cães, cebolas, etc. Grande parte dos substantivos forma plural através do acréscimo do S. E assim, que acontece com palavras terminadas em vogal ou ditongo, com palavras paroxítonas. E algumas oxítonas também, né? Então, por exemplo, a palavra abacaxi, vai ser, né, no plural seria abacaxis. Acordam, acórdãos. Bênção fica bênçãos. Carta fica cartas, certo? Cidadão, cidadãos. Cortesão, cortesãos. Cristão, cristãos. Dente, dentes. Estudante, estudantes, né? Assim, normal. Mas substantivos possuem também variações diferentes no plural. Veja alguns exemplos. O plural dos substantivos terminados em ão. Vamos ver como é que fica. Então, porque a maior parte das palavras terminadas em ão, no plural, terminam em ões. Ó, botão fica botões. Canção, canções. Eleição, eleições. Né? Fração, frações. Ladrão, ladrões. Lição, lições. Né? Procissão, procissões. Reunião, reuniões. Certo? Sabichão, sabichões. Verão, verões. E por aí vai. Né? Esses terminados vai para o plural em ões. Note também que algumas palavras terminadas em ão formam o plural em ães. No caso de alemão, alemães. Capelão, capelães. Capitão, capitães. Catalão, catalães. Né? Charlatão, charlatães. É essa aí. Né? Escrivão, escrivães. Né? Guardião, guardiães. Pão, pães. Sacristão, sacristães ou sacristãos. Tabelião, tabeliães. Note que é muito importante observar que o timbre de alguns substantivos muda na passagem para o plural. Então, por exemplo, caroço, o som fica de caroços. Né? Esforço fica de esforços. Fogo, fogos. Imposto, impostos. Certo? Jogo, jogos. Miolo, miolos. Olho, olhos. Reforço, reforços. Né? Socorro, socorros. Tijolo, tijolos. Certo? Então, fica aí um O aberto. Entretanto, há outros substantivos cujo timbre se mantém. Por exemplo, no plural, avô fica avós. Bolo fica bolos. Encosto, encostos. Forro, forros. Certo? Molho fica molhos. Namoro, namoros. Pescoço, pescoços. Outro exemplo. Rosto, rostos. Sopro, sopros. Todo, todos. Então, vejamos agora o plural dos substantivos terminados em consoantes. Então, os substantivos terminados em R, Z e N formam o plural pelo acréscimo de ES. No caso, por exemplo, né? Abdômen,
abdômenes. Açúcar, açúcares. Cartaz, cartazes. Né? Feitor, feitores. Né? Certo? Giz, gizes. Pilar, pilares. Rapaz, rapazes. Vez, vezes. Então, nós percebemos aí, né, que ele vai o acréscimo de ES aí depois, né, quando são terminados em R, Z ou N. Tá bom? Então, agora, vamos ver os substantivos. Quando eles são oxítonos que forem terminados em S, eles formam plural pelo acréscimo de ES. Entretanto, se os vocábulos forem paroxítonos ou proparoxítonos, aí não tem variações, eles não variam. Por exemplo, ananá fica ananases, atlas fica os atlas, inglês fica ingleses, tá? Lápis é os lápis, tá? Lilás fica lilazes, ônibus fica os ônibus, pires fica os pires, retrós fica retroses, tá? Revés fica reveses e vírus fica os vírus. Então aí, alguns casos, tem que colocar então os antes. No caso dos substantivos terminados em AL, EL, OL e UL, substituem o L por IS. Vamos lá. Por exemplo, álcool fica álcoois no plural. Animal fica animais. Anzol, anzóis. Farol, faróis. Certo? Móvel, móveis. Nível fica níveis. Papel fica papéis. Pastel fica pastéis. Tribunal fica tribunais. Com exceção, cônsul, que fica cônsules, né? Mal, que vai ficar no plural males, e real, no caso da moeda, fica réis, no caso daquela moeda antiga, certo? Os substantivos que forem oxítonos terminados em IL, substituem o L por S. Por exemplo, antifebril vai ficar antifebris. Ardil vai ficar ardis. Barril vai ficar barris. Canil vai ficar canis. Civil, civis. Covil, covis. Funil, funis. Fuzil, fuzis, né? Redil, redis. Tem outros exemplos, mas esses aqui são suficientes para entender. Os substantivos paroxítonos terminados em IL substituem o IL por ES, no plural. Então, veja só. Ágil fica, então, ágeis. Débil fica débeis. Difícil fica difíceis. Bom? Dócil fica dóceis. Erétil, eréteis. Fóssil fica fósseis. Míssil fica mísseis. Projétil, projétil fica projéteis. Réptil fica répteis. Útil, úteis. Então, substituiu o IL por EIS, certo? No caso do plural dos substantivos terminados em zin e zito, o substantivo primitivo e o sufixo vão para o plural, de forma separada. Mas, ao juntá-los, o S do substantivo primitivo é retirado. Então, por exemplo, a palavra anelzinho, fica anéisinhos. Tá certo?
Balão, fica balõezinhos. Bar, fica barezinhos. Cão, fica cãezinhos. Colar, fica colarezinhos. Fogão, fogõezinhos. Mulher, mulherezinhas. Né? No caso de pão, pãezinhos. E papel, papeizinhos. Observação, gente. Os substantivos terminados em R, tais como bar, colar, mulher, são frequentemente encontrados nas formas barzinhos, colarzinhos e mulherzinhas. Essas já são aceitas por alguns gramáticos. Vamos ver então. O plural dos substantivos compostos. Quando forem formados por palavras unidas sem hífen, são tratados como substantivos simples. Então, veja bem. Aguardente fica aguardentes. Claraboia fica claraboias. Ferrovia, ferrovias. Girassol fica girassóis. Lobisomem, lobisomens. Malmequer, malmequeres. Passatempo fica passatempos. Pontapé, pontapés. Vai e vem, vai e vens. E varapau fica varapaus. Formados por palavras unidas por hífen, podem ir para o plural todos, né? Ou apenas um deles. Então, nesses casos aqui, couve-flor vai ficar couves, flores. Ambos variaram, né? Decreto-lei fica decretos, leis. Também variam as duas palavras aí. Grão-mestre fica grão-mestres. Só o segundo elemento varia. Guarda-marinha fica guardas marinhas. Ambos os elementos variam. Guarda-roupa fica guarda-roupas. Só o segundo elemento varia. Obra-prima, obras-primas. Ambos os elementos variam, né? Peixe-espada, peixes-espada. Só o primeiro elemento. Quarta-feira, quartas-feiras. Ambos os elementos são variados. Salvo-conduto, salvos-condutos. Ambos os elementos. Segunda-feira, segundas-feiras. Os dois elementos, né, foram variados aí no caso. Olha, no caso de formados, quando é formado por palavra cujo primeiro elemento é verbo ou palavra invariável e o segundo elemento é substantivo ou adjetivo, somente o segundo elemento vai para o plural. Então, veja bem. Formados por palavras cujo primeiro elemento é verbo ou palavra invariável e o segundo elemento é substantivo ou adjetivo, somente o segundo elemento vai para o plural. Vamos lá, então. Abaixo assinado fica, então, abaixo assinados. Alto-falante fica alto-falantes. Arranha-céu fica, então, arranha-céus. Beija-flor fica beija-flores. Bate-boca fica bate-bocas. Guarda-chuva fica guarda-chuvas. Grão-duque fica grão-duques. Sempre viva, sempre vivas. Vice-presidente, vice-presidentes. Vira-lata fica vira-latas. Então, nesses casos, só o segundo elemento é que varia para o plural. No caso, palavras escritas no plural. Então, quando formados por palavras que ligam por preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos repetir. Quando formado por palavras que ligam por preposição, somente o primeiro elemento vai para o plural. Por exemplo, água de colônia fica águas de
colônia. A preposição aí é o de, tá certo? Chapéu de sol. Então fica chapéus de sol. Estrela do mar. Fica estrelas do mar. Note que o primeiro elemento, só que varia. João de barro. Fica joões de barro. Mula sem cabeça. Mulas sem cabeça. Pão de ló. Pães de ló. Tá? Peroba do campo. Perobas do campo. Pé de galinha. Pés de galinha. Pé de meia. Pés de meia. Pé de moleque. Pés de moleque. Então, vocês perceberam que, nesse caso, por causa da preposição, só o primeiro elemento é que varia. Formados por palavras cuja segunda é um substantivo que atua como determinante, somente o primeiro elemento vai para o plural. Vejam só. Formados por palavras cuja segunda é um substantivo que atua como determinante. Somente o primeiro elemento vai para o plural. Vamos lá, então. Banana, maçã, fica bananas, maçã. Tá certo? Banana, prata é o mesmo caso. Fica bananas, prata. Café, concerto. Vai ficar, então, cafés, concerto. Caneta, tinteiro. Canetas, tinteiro. Escola, modelo. Escolas, modelo. Tá certo? Manga, espada. Fica, então, mangas, espada. Manga rosa. Mesmo caso. Fica mangas, rosa. Navio, escola. Vai ficar, então, navios, escola. Pombo, correio. Pombos, correio. Salário, família. Fica salários, família. Então, quando são formados por dois substantivos ou por um substantivo e um adjetivo, na maior parte das vezes, todas as palavras vão para o plural. Repetindo, formados por dois substantivos, nomes, né? Ou por um substantivo e um adjetivo, que é qualidade, na maior parte das vezes, todas as palavras vão para o plural. Vamos ver alguns exemplos? Nesse caso, por exemplo, água marinha, águas marinhas. Aluno mestre, vai ficar então, alunos mestres. Amor perfeito, amores perfeitos. Carta bilhete, cartas bilhetes. Cirurgião dentista, vai ficar então, cirurgiões dentistas. Gentil homem, gentis homens. Mestre escola, vai ficar então, mestres escolas. Mestre sala, mesmo caso, mestres salas. Tenente coronel, tenentes coronéis. Vitória régia, vitórias régias. Então, ambos os elementos variam aí, tá certo? Nesses casos aí. Gente, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido e até. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.